Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Zerando a Conta. Aqui nós discutimos as estratégias para que você pague 20% a menos na sua conta de energia sem mudar seu consumo e sem investir nada. O tema de hoje, o tema desse específico episódio é energia solar tem 25 anos de geração, como todo mundo diz, né? Ou é fake news ou é verdade? Realmente ele vai ter esses 25 anos? E para falar mais sobre isso, né, eu estou aqui junto com o João Paulo. Meu nome é Ariel Maia, né, nós dois somos engenheiros eletricistas, fundadores da Solar Motriz, e vamos estar discutindo sobre esse ponto e né, repassando para vocês todo o conhecimento necessário se realmente, né, o sistema de energia solar ele tem integridade para ele gerar durante 25 anos. Então, dá um oi aí, né, João Paulo? Pronto, gente, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer aqui estar falando com vocês. E hoje a gente vai tratar um ponto que é muito crítico, né? Para explicar até onde 25 anos, a energia solar dura 25 anos, é jogada de marketing, até onde isso é verdade, o que eu preciso fazer, isso realmente funciona, como é que fica isso aí. Então, são pontos bem discutíveis, bem interessantes para quem quer entender um pouco mais sobre energia solar. Massa. E é verdade, é que é o ponto que você falou. Se você vai estar investindo em energia solar, seja a energia solar custo zero, que a gente já falou nas últimas lives, ou seja investimento padrão, seja o que seja, para a gente atingir aí, como a gente falou, pelo menos 20% de economia na sua conta de energia sem investir nada, através da energia solar custo zero, você precisa ter segurança do que você está se comprometendo. E aí essa live é para te dar essa segurança, ou pelo menos para você ter certeza do que você precisa para ter segurança. Massa? Então vamos lá direto ao ponto, que tem muita coisa aí para a gente conversar, e como o João Paulo falou, muita coisa séria para a gente conversar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, da onde vem a questão de durar durante 25 anos? Como é que foi? De onde é que surgiu o mito dos 25 anos aí dentro da energia solar? Cara, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar um ponto que a gente conversou na última live, né? Sobre a parte de como funciona o sistema. E aí, a gente precisa primeiro entender o que compõe o sistema, para a gente saber onde é que vê esses 25 anos, o que dura 25 anos ou não. E se a gente lembra bem, são três coisas. Na última live a gente falou duas, mas a gente vai adicionar mais uma. São basicamente três itens, equipamentos que compõem o sistema de energia solar. Um é a placa solar, muito bem conhecida. O segundo, um inversor. E o terceiro, a estrutura. Né? Lembrando que a placa, ela recebe a energia do sol e converte em eletricidade. O inversor, ele ajusta para que você, na sua instalação elétrica da sua casa, possa estar consumindo sem necessidade de mudanças e nada do tipo. Você só coloca, instala e ele funciona. E o terceiro é a estrutura que compõe o sistema de energia solar. Então, toda a estrutura envolvida, metálica ou não metálica, dentro da estrutura. Beleza? E aí veio toda essa questão dos 25 anos, vem a partir da duração desses três componentes. E aí, para falar um pouco mais da onde é que veio isso aí, dessas, né, que dando um preview aí das garantias, né? Passar a bola aí para o João Paulo para ele explicar um pouco melhor. Legal, obrigado, Ariel. Cara, primeiro, a gente precisa ter em mente essas três situações, né, esses três componentes. E precisa também entender que energia solar, cada componente desse tem a sua própria garantia, o seu próprio tipo de garantia, certo? Principalmente quando a gente vai passar para falar do primeiro caso, né, que é o mais importante, que é Então só para esclarecer para o pessoal que está assistindo, então, só para pontuar, que talvez possa ser passando um pouco rápido, então, os 25 anos de duração de geração, ele vem da garantia dos equipamentos, correto? perfeito. Pronto. E essa garantia, ele vem da onde especificamente? Quem é que dá essa garantia? Essa garantia é fornecida pelo fabricante do módulo fotovoltaico. Então, normalmente as pessoas compram o módulo fotovoltaico de alguma distribuidora ou de algum integrador, mas esses 25 anos vem com a empresa que produziu, né, a marca do módulo fotovoltaico, a empresa da marca do módulo fotovoltaico. Então, que o módulo fotovoltaico é a placa, né, que a gente falou. Isso, perfeito. É que tem um termo científico que se dá, e aí a gente está muito acostumado com esses termos e acaba Coisa de fugindo um pouco. engenheiro, coisa de engenheiro. Então, o fabricante da placa que dá essa garantia de 25 anos, e daí que veio a concepção que dura 25 anos, correto? Perfeito. É baseado nisso que vem essa questão dos 25 anos de geração. Mas quando a gente vai tratar da placa, as placas fotovoltaicas têm dois tipos de garantia. A gente precisa falar muito bem disso.
Porque o que que acontece? Existe uma diferença entre o equipamento ter uma garantia de tanto tempo e ter uma vida útil de tanto tempo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o módulo fotovoltaico ele tem dois tipos de garantia, como eu falei. A garantia de 25 anos se dá sobre o desempenho do módulo fotovoltaico. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que um módulo fotovoltaico ele é uma tecnologia tão bem estruturada, é uma tecnologia tão bem aplicável, que durante 25 anos a fabricante garante que o seu módulo vai se deteriorar, ou seja, ele vai perder um pouco de eficiência ao longo do tempo de uma maneira linear, de uma maneira garantida. Olha, ele vai perder tanto de eficiência durante esse tempo. Ou seja, digamos que o módulo fotovoltaico, quando você compra ele novo, ele tem um funcionamento, um desempenho de 100%. Ok? Ok, então ele está ok, está novo, está zerado. Depois de 25 anos, a fabricante se compromete que o seu módulo vai estar com eficiência de até 85%, 80%, né? Essa degradação de 20, 15% é a garantia de 25 anos. Ou seja, a questão da garantia de dizer que um sistema fotovoltaico dura 25 anos vem disso, ok? Mas a segunda garantia de um módulo fotovoltaico, que vem a garantia de produto, que aí é de fato a garantia que todo mundo conhece, que é a garantia de um celular, que é aquele negócio que você, comprou um celular, você tem 1 ano de garantia, é só trazer aqui na loja. Essa garantia, normalmente, de um módulo fotovoltaico, que é quando ele apresenta algum defeito numa conexão, algum probleminha na estrutura, o vidro está assim. Isso daí ela tem uma garantia de 10 anos a 12 anos, né? Dependendo da forma de qual módulo você compra. Fica nessa variante, 10, 12, 15 anos, dependendo da marca que você compra. E aí, fica muito bem explícito essas duas situações, certo? O módulo fotovoltaico tem a garantia de 25 anos sobre desempenho e tem 12 a 10 anos de garantia sobre produto. Ou seja, se ele tiver apresentar algum defeito de fábrica, ele vai estar coberto por até 12 anos. Mas por que é menor? Porque entende-se que se o sistema fotovoltaico, depois de 10 anos, não apresentou nenhum problema do ponto de vista construtivo dele, quer dizer então que ele não apresentou nenhum problema de fábrica, né? Dali para frente ele vai funcionar indefinidamente e a única coisa que pode vir a acontecer, alguma falha na célula, propriamente dita, é uma coisa bem mais rebuscada, sabe? É uma coisa bem mais complexa, que é a forma como decai a geração do módulo ao longo do tempo. Ok? E até um ponto, porque na verdade é um ponto muito importante de se frisar, porque os 10, vamos fixar em 10, né? Os 10 anos do produto, ou que o fabricante dê, ele é com base nas questões construtivas. Então é como o João Paulo falou, 10 anos é muito mais do que suficiente para você ver uma situação construtiva, mecânica. É como você tem um carro, você demora 10 anos para perceber que a vela está queimada? Não, você demora um dia para perceber que a vela está queimada. Então os 10 anos principais ele já é mais que o suficiente para a pessoa ver qualquer tipo de questão construtiva. Os 25 anos é mais uma questão química na produção da célula fotovoltaica. E assim, para quem está assistindo, a gente está entrando em parte muito técnica, célula é basicamente um pedacinho da placa, a pedacinho da parte química que realmente transforma a energia do sol em energia elétrica, uma questão mais intrínseca da placa. Então, essa parte, ela ela tem uma questão química a ela. Então, tipo assim, há 25 anos é porque é um tempo que realmente a célula ela tem para se degradar, tá? Entende? Então, eles separam muito bem os dois tipos de garantia, porque a célula você consegue analisar melhor a um grande espaço de tempo, como 25 anos, e a questão de construtiva no espaço menor. Então, e tem essa principal diferença vem principalmente desses dois pontos. São duas questões bem diferentes, uma questão química e uma questão construtiva. O outro componente principal do sistema fotovoltaico, né, que talvez seja um dos mais críticos, é o inversor. E como é que fica a garantia do inversor? A gente entendeu que os 25 anos é sobre o desempenho do módulo fotovoltaico, né? Então, esse é válido, a gente pode dizer isso. Mas e o inversor? Ele também funciona 25 anos? Como é que funciona a garantia dele? A garantia dele é só sobre o desempenho dele também, como é do módulo? Então, vamos lá. O inversor, por ser um equipamento eletrônico, como ser um equipamento que já existia no mercado muito antes da energia solar, e que
isso era aplicado em outras, né, em outras situações, em outros mercados, em outros modelos, ele já sabe-se como é que ele funciona, já sabia-se como ele funciona. Então, como todo equipamento eletrônico, ele tem um grau de acessibilidade e uma vida útil um pouco, né, menor. Mas ele ainda tem uma vida útil muito grande, porque as empresas de inversor garantem, entre em média, né, uma garantia de 5 a 10 anos de funcionamento dos inversores, dependendo de qual inversor, de qual modelo a gente gira nessa parte. Ainda tem outras vertentes de inversores que a gente pode falar, que eles têm 25 anos de garantia também, mas aí é uma Uhum. outra linha de inversor, o que a gente chama de microinversor, que a gente tem os dois componentes no mercado. Enfim, isso é assunto para os próximos capítulos. Mas é como o João Paulo estava falando, digamos, em média, quando você vai para o mercado, você vê uma média de inversores comuns, vamos dizer assim, vamos dizer, mais ordinários, né, mais convencionais, de 5 a 7 anos, vamos dizer assim. E aí, quando tem específicos tipos de inversores com 10, 12 anos, e até com 25 anos, com um artifício chamado de garantia estendida, que a gente pode falar um pouco mais, um pouco depois, incluir aqui no nosso assunto. Mas, enfim. Então, posso continuar? Sim, por favor. Pronto. Então, como o João Paulo estava falando, o inversor ele é um componente eletrônico. Então, ele vai ter, por padrão, uma vida útil, ou uma garantia de vida útil, que é o principal ponto, né? Ou a placa, a gente tinha uma garantia de desempenho, o inversor ele vai ter uma garantia de vida útil menor. Então, o que quer dizer? O inversor ele vai durar menos do que, naturalmente, dura menos do que a placa. Como o João Paulo mesmo falou, é um componente eletrônico. Quem já teve componente eletrônico sabe muito bem que ele tem a vida útil menor. Enfim, né, não precisa, eu acho que depois disso não precisa nem mais explicar muita coisa. Então ele vai ter essa vida útil menor. O que, a princípio, né, a gente olha, a pessoa pode olhar e dizer assim, não, mas ok, eu entendi que a garantia de vida útil é menor, mas se ele é um componente importante para o sistema, como é que meu sistema funciona? Como é que o meu sistema vai funcionar? Vamos dizer que são 5 anos, e a minha placa tem 25 anos. Daqui a 5 anos, como é que eu fico? O inversor, ele queima, chega no final da sua vida útil, vamos dizer que 5 anos acabou, né, ele para. Claro, ele dura mais um pouco de tempo, mas não vamos se assegurar na sorte. Como é que eu vou ficar? E aí entra um dos principais questões, se dura ou não 25 anos. E aí tem uma resposta para isso. O que acontece? Quando quando o integrador ele realmente entende esse processo, ele sabe que, e ele utiliza na análise financeira o quê? Que esse componente vai ser reposto, ele vai ser substituído, como qualquer peça de uma grande engrenagem, ele vai ser substituído eventualmente. Mas o principal ponto é que ele não vai precisar de um reinvestimento, porque na realidade o inversor ele pode ser substituído, se planejado bem, pelo próprio rendimento. Então, né, o João Paulo já fez várias análises financeiras aí de sistemas de energia solar para grande, pequeno e médio porte, e ele sabe muito bem que quando a gente vê a curva de investimento, a curva do rendimento do sistema, sempre quando chega a 5 anos, ele tem um pequeno momento que ele sai de uma curva crescente, ele fica plano, quase plano, né? Ele ainda sobe um pouquinho, plano, e depois ele continua crescendo, que é o momento onde o sistema tem um reinvestimento, mas é um reinvestimento próprio, é um reinvestimento com o próprio rendimento. Então, no final das contas, sim, o inversor ele dura menos tempo, a garantia realmente ela acaba sendo menor, mas como o inversor ele corresponde a um percentual bem menor do sistema fotovoltaico, se a gente for botar em valores, né, claro, varia muito, mas entre 15 a 30% do sistema, ele facilmente ele pode ser substituído no espectro de 5 anos, se você tem mais do que 50 vezes o rendimento dele para substituir. Ainda mais considerando que daqui a 5 anos o valor de um inversor ele é muito inferior do que o valor que é hoje, assim como 5 anos ele era. Então, realmente tem uma grande diferença. E aí, por isso que é importante entender cada componente e entender essa questão da garantia. A gente, claro, ele tem que ser substituído de forma fácil, mas você tem que ter ciência que, eventualmente, ele vai ser substituído. Tem Isso, essa pequena concepção, perfeito. correto?
Exato. Não, só para complementar, essa questão do custo é uma coisa que as pessoas perguntam, e como é a manutenção, como é isso, como é aquilo. E a questão do investidor, a substituição do investidor, às vezes é um pouco, talvez seja um pouco assim, né, uma quebra de expectativa, quando você pensa, vou ter que comprar outra coisa, vou ter que trocar meu negócio. Mas quando você para pensar e começa a conversar e começa a analisar a questão de retorno financeiro, você vê que o que você está fazendo é pegando os frutos do seu sistema, né, os frutos da sua boa decisão e reaplicando nele mesmo para que ele continue dando bons frutos. E como o Ariel mesmo falou, cara, a defasagem de 5 anos de preço de tecnologia, você vê, a gente pode citar até a marca de uma marca de celular, qualquer marca de celular que você pensar aí, aquela mais É famosa verdade. mesmo, da fruta, essa mesmo. Aquela, Aí, aquela que você tá usando. aquela que você sabe qual é que eu estou falando. Aham. Se você pega o celular dela, o smartphone dela, que ela lançou 2 anos atrás, o preço atual, 2 anos, 1 ano atrás, é o quê? 50%, 30% do valor? Ou 70% do É valor? verdade. Confesso que eu não É um sei, bom mas. ponto. Aí você Ei, imagina, isso se aplica para os investidores, para a tecnologia de maneira geral. 5 anos atrás, 10 anos atrás, a energia solar no Brasil era algo exorbitante, realmente. Era cara, era difícil de se acessar. Mas hoje em dia já estamos com preços absurdamente competitivos. E isso vai continuar acontecendo, assim como na energia solar, assim como em todo canto, é. em todo mercado, né? Cara, e tu falou um ponto que eu achei muito legal, que na verdade é uma analogia a algo que realmente acontece, que você falou, você vai utilizar dos frutos. Quando você tem uma plantação, e você separa a parte da colheita exatamente para replantar, para você continuar crescendo uma grande colheita. E o bom é que realmente, acidentalmente ou não, é muito parecido com a situação. Você basicamente utiliza os frutos do sistema exatamente para ele se pagar. Mas, claro, sempre tenha em mente que existe essa reposição. Você tem que ter em Perfeito. mente. Isso E faz como o João Paulo parte falou, do sistema. faz parte do planejamento. Isso, Esse é o ponto justo. principal. E Esse é o ponto beleza, correto. a gente falou sobre, até dando uma deixa, a gente falou sobre tipos diferentes de inversores, tipos diferentes de garantias para cada inversor. Por sinal, isso vai ter uma live mais na frente exatamente sobre só isso. Depois a gente vai marcar, só para deixar no ar. Sim. E aí a gente falou sobre dois componentes de três, né? A gente falou de placa, falou de inversor, mas só que tem a estrutura do sistema fotovoltaico. E aí, eu queria, né, passar de volta aí para o João Paulo. Ok, e a estrutura? Qual é a garantia da estrutura exatamente? E a Bom, garantia de primeiro, quê? Desempenho ou vida útil? Tem essa diferença, né? massa, vamos lá. Primeiro, cara, o que é estrutura, né? Que a gente não detalhou. Cara, a estrutura é exatamente como você vai botar suas placas no seu telhado, no chão, enfim. Como você vai montar o seu sistema propriamente dito. Você não vai deixar o módulo só encostado ali no seu telhado e pronto. Você vai botar uma estrutura de suporte certinha, projetada para receber os seus módulos, ok? Então a gente está falando dessa estrutura, a estrutura de fixação do sistema fotovoltaico. E bom, cara, quando a gente vai tratar disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de estruturas metálicas, ok? A gente está falando de estruturas metálicas. E como todo metal, como toda liga metálica que você conhece no mercado, perfilado, enfim, você sabe que isso tem uma duração muito grande, isso também tem os seus riscos, atraso à maresia, corrosão, enfim. Mas as estruturas projetadas para sistemas fotovoltaicos, como se é de se esperar, são projetadas para durar a vida útil de um módulo fotovoltaico, porque a substituição de uma estrutura dessa seria algo muito invasivo ao sistema. Então, os fabricantes de estrutura já pensam nisso, certo? Tanto é que você encontra estruturas no mercado que têm garantia de 12 anos, que é exatamente a garantia do módulo fotovoltaico de produto, e ainda tem estruturas que são especializadas, que são mais robustas ainda, que tem um material melhor, um grau de cuidado, uma anodização que fala, né? Uma anodização muito mais robusta, que tem garantia de 25 anos no mercado. Então a gente está falando num espectro, né, num sistema, num mercado, num modelo de negócio muito bem estruturado e muito bem pensado, vale salientar, tanto no ponto de vista de fabricação, funcionamento, como no ponto de vista de garantias, de É. certificação, certo? Então, o que seria, né, a garantia? Ela cobre o quê? 12 anos de quê? Né? Vamos lá. 12 ou 25 anos, né? Dependendo Ou da vinte e situação. cinco anos, justo. Bom, como a gente falou, o sistema ele tem que suportar a situação que ele está,
o ambiente que ele está no local. Então, essa garantia cobre quebras, degradação, cobre possivelmente, dependendo da situação, porque dependendo de como você projetou o seu sistema, o grau de maresia, porque é um ponto preocupante. Assim, Uhum. na maioria do Brasil, né, no nosso grande continente, isso talvez não seja uma preocupação tão grande, mas aqui nós, em Fortaleza, temos a Praia do Futuro, que só perde para o Mar Morto em termos de maresia. A gente precisa Vamos, pensar nisso. e vamos lá contextualizar. Então, beleza. Ok. Então, a garantia ela cobre o 12 a 25 anos. Então, é um ponto importante para os espectadores, para que as pessoas que tenham noção de que querem estar investindo, cobrar isso do integrador, né? Cobrar isso. E para quem não sabe, integrador é a pessoa que está instalando o sistema de energia solar para você. Então, ele precisa cobrar isso do integrador. Não é qualquer tipo de estrutura que vai durar os 25 anos. Isso é um ponto de atenção grande. E isso é um ponto muito interessante, porque para mim, a minha concepção é que se o sistema é para durar 25 anos, a estrutura tem que durar 25 anos. Isso é padrão, isso é realmente padrão. É como eu comprar um carro que vai durar 10 anos e o chassi dura 8. Não tem como. Né? Não tem como o carro estar andando aqui e desmontar sozinho. Então, a mesma coisa não deve acontecer com o sistema. Então, isso é um ponto de atenção. Você sempre tem que ter em mente que o tipo de estrutura que está sendo cobrada para o integrador ele tem os 25 anos, sim. E como o João Paulo falou, esteja de acordo com a situação que ele vai ser exposto. A estrutura, e assim como a placa, falou tanto módulo que eu estou falando módulo, assim como a placa, como o inversor, eles são pensados por tipo de intempéries, o tipo de situação, tipo de ambiente, clima que ele está sendo exposto. Mas a estrutura em especial, ela tem que ser bem pensada, principalmente no ponto de maresia. Para quem sabe, maresia é basicamente aquele processo que, quando está exposto a um ambiente salino, perto da praia, vulgo litoral, ele sofre uma degradação mais acelerada. Então, tem estruturas que suportam degradação por maresia e suportam ambientes como o litoral? Existem, mas você tem que ser planejado. Sempre tem que ter planejado, porque depende do tipo de estrutura, depende do tipo de maresia e, dependendo da situação, precisa de reforço de proteção das estruturas. O João Paulo muito bem sabe, a gente já pegou situações assim, claro, situações um pouco maiores, né, como licitações onde até os próprios licitantes eles pediam esse reforço em cima da estrutura, que sabiam que em certas situações é necessário um reforço. Então, o sistema dura 25 anos, assim, se a gente estiver falando em exposto de estrutura, sim, mas se ele for planejado para durar 25 anos, não é? Perfeito. Sim, perfeito. Como falou, tem uma série de especificações que você precisa fazer antes de poder comprar e instalar a sua estrutura para que você garanta a sua garantia. E além, não só isso, como também tem vento, enfim, tem uma série de intempéries que a gente precisa tratar antes de projetar a sua estrutura e de dizer, olha, sua estrutura vai durar 25 anos e ela tem garantia de que vai durar esses 25 anos. Beleza? E aí, ok. Então a gente entendeu que existem esses componentes e existe a questão da garantia para cada componente, correto? Diferentes tipos de garantia, diferentes tipos de situações, que existe uma grande diferença entre vida útil e garantia, né? Exatamente. Que até um ponto que acabou passando aqui é que muita gente pergunta sobre vida útil da placa. E aí, até perguntar antes que a gente pule para o próximo tópico e acaba passando por cima. João Paulo, a vida útil da placa é 25 anos? Porque, assim, é interessante falar sobre isso, porque na Alemanha, que é um país hoje que é, né, referência em energia solar, existem históricos existe histórico de módulo fotovoltaico funcionando 30, 40 anos, que foi esquecido pelas pessoas que instalaram, mas ele estava lá funcionando. Porque o que, que acontece? A degradação do módulo fotovoltaico, como a gente cobriu aquela questão da garantia, ela é lenta, ela é muito lenta. Então, ela vai funcionar durante muitos anos aí, até conseguir chegar a um ponto que ele vai realmente cessar a sua geração. Ele vai cair, vai ter sua degradação, como todo bem, como tudo que você consome. Com o passar do tempo, ele vai se degradando. Mas a do módulo fotovoltaico, ela é tão extensa que vida útil supera muito essa questão de 25 Muito anos, mais. desde que bem instalada, desde que bem manuseada. Posso só contextualizar? E o que é Por favor. interessante?
Não se sabe hoje qual é a vida útil máxima de uma placa fotovoltaica, uma placa solar, porque as primeiras placas ainda estão funcionando. Então a realidade é que hoje ninguém sabe ou porque é uma placa, até qual a vida útil da placa, porque a placa continua funcionando. Então, literalmente, todo dia é um dia a mais do que se existe em registros científicos. E é como você falou, um dia desse, na verdade, eu pesquisei e tinha do laboratório da Alemanha, não sei pronunciar o nome, tinha 45 anos de funcionamento. E ela ainda tinha 65% da geração dela. E é assim, e venhamos, né? 45 anos atrás a instalação era bem diferente. Ainda assim está durando isso tudo. O que é muito interessante. Pô, Perfeito. beleza, então puxando, antes que a gente passasse agora puxando o próximo tópico, que a gente já tocou algumas vezes aqui, que é o quê? A gente falou sobre a garantia de todos os componentes, mas todo momento, para quem está assistindo, percebeu que a gente falou em um ponto específico. Você precisa fazer durar aquela garantia. Porque esse é um ponto que a gente precisa entrar aqui, que é o ponto onde principal que eu acho que, na minha opinião, nem todos os sistemas de energia solar do Brasil vão durar 25 anos. Por quê? Porque, na verdade, a garantia, como o João Paulo muito bem falou, ela assegura que o sistema ele vai ter um desempenho X ou uma vida útil Y. Mas, ao mesmo tempo, a garantia ela tem condições. Né? Se a gente sabe muito bem qualquer equipamento que tem uma garantia, ela tem uma condição. Então, um carro, ele só tem a garantia XYZ se tem uma condição X. E a condição para sistemas de energia solar é só uma, é respeitar as especificações e o manual de instalação. E pode parecer até simples, mas existe uma grande diferença entre você fazer o sistema durar 25 anos e ele durar 25 anos, porque as especificações técnicas desse tipo de componente e o manual, pelo fato que é um sistema de geração de energia, são especificações bem restritas e, para quem não tem expertise, bem complexa. Então, existe um grande ponto nisso aí que a gente falou, no sentido de, tipo, quem for fazer o sistema, o seu sistema de energia solar, se você está interessado, ele vai ser o ponto-chave, não vai ser o componente. Ele vai ser o ponto-chave e o projeto e a execução dele vai ser o ponto-chave em fazer com que o sistema vá durar a vida útil e a garantia que ele vai ter. Ele sim que vai conseguir fazer com que o sistema, né, aproveitar 100% do componente, respeitando as especificações de modo que ele dure o tanto que a garantia deveria dar. E aí Perfeito. abre um segundo ponto que eu vou passar aí para o João Paulo, que é o quê? Beleza, ok. Ele que tem que fazer durar todo esse tempo. Beleza. E como vamos dizer que tem uma situação onde, ok, teve um problema em algum dos componentes. Ok, teve um componente que teve problema, seja placa, seja um inversor. Como é que o integrador, né, ou, na verdade a pessoa que tem um sistema, né, ou através do integrador, um dos dois, vai conseguir comprovar que você respeitou todas as especificações, você vai conseguir comprovar que respeitou todos os processos e que realmente você consiga utilizar dessa garantia. Diga aí, João Paulo. Perfeito. Muito obrigado, Ariel. Resolva aí esse problema. Joga batata quente para mim. É, Cara, seguinte, quando a pessoa vai instalar o sistema fotovoltaico, você precisa garantir todos esses processos, né? Então a gente vê que é uma questão muito do momento da instalação, você vê que é uma questão de processo, uma questão de como a empresa trabalha e como ela trabalhou. Então, quando você conclui o sistema fotovoltaico, ou quando você quer adquirir o sistema fotovoltaico, é importante que você exija como se fosse, né, bem entre aspas, um dossiê de como foi realizada o descarrego dos módulos, né, no momento que chega os pallets com os seus módulos, as suas placas fotovoltaicas, onde elas foram armazenadas, como foi o processo de você subir essas placas até o telhado, como foi o aperto dos parafusos, parece coisa tipo, cara, poxa, como é que apertou um parafuso? Com a chave, né? Mas de que maneira? Foi com a chave correta? Todos esses pontos precisam ser muito bem expostos num dossiê desse, para que caso você venha a precisar da garantia, você olha, tá aqui, montei dessa maneira,
com esses produtos, dessa forma, seguindo o manual, o item tal, página tal, dessa maneira, não foi falha minha, eu preciso do meu sistema resolvido. E aí você fala para eles, e a pessoa que vem para a garantia vai avaliar, a garantia vai avaliar esse seu pedido, esses seus argumentos, esse seu relatório técnico. E isso é uma coisa muito do momento da instalação, porque uma vez feita a instalação e você não recolheu essas informações, você fica meio Você não desprovido tem disso. como comprovar nada, na verdade. Exato. Porque tem que ver, porque assim, a gente tem que observar na visão do fabricante também. Eu sou o fabricante, aí eu entrego a placa na casa, na mão do João Paulo, e o João Paulo é o integrador que vai instalar na casa de você que está assistindo. Beleza, então o João Paulo vai lá e instala. Aí tem um problema. Como o João Paulo ele é o responsável técnico pela sua instalação, pelo sistema de energia solar, ele vai ter que responder comigo. Pelo menos essa é a base. E aí o João Paulo vai falar: ô Ariel, teve um problema na placa X. Ok, João Paulo, só me mostra que tu instalou da forma correta, porque eu te dei um manual. Assim, existe um manual, eu não sei até se você seguiu, mas existe um manual com 70 páginas mostrando exatamente o que você deveria fazer. Você fez? Então, ok, eu estou numa posição que eu preciso de um comprovante que não é de má fé do João Paulo. Então, o integrador, ele precisa saber comprovar esse ponto especificamente, que é o quê? Como o João Paulo muito bem pontuou, é o dossiê, é o processo, é a qualidade na execução, a qualidade no projeto, a qualidade de planejamento, no sentido de mostrar, olha aqui, ó, isso aqui que eu fiz. E aí o fabricante olhar e tudo bem. Agora o João Paulo realmente comprovou, eu vou entregar aqui isso aqui de volta. Como todo mundo sabe, tudo precisa de um comprovante. E o comprovante do sistema de energia solar, na questão de execução, a gente vai falar um pouco mais aqui, né? Sim. É procedimento e comprovante de procedimento. Algo simples, mas essencial. Algo muito simples e que pode causar uma dor de cabeça muito grande se você não tiver, né? Isso Uhum. é um bom ponto falar. Então, e é isso que você tem que prestar atenção na hora de você, né, contratar o quiser, ou querer ir atrás do sistema fotovoltaico. Você precisa saber que o seu integrador ele vai lhe entregar todas as ferramentas para que o seu sistema dure 25 anos e que você consiga a sua garantia de 25 anos sobre o seu sistema. Porque tudo isso faz parte, porque ao contrário de que muitas pessoas pensam, é, os módulos fotovoltaicos, as placas fotovoltaicas são equipamentos sensíveis. Poucas pessoas têm a experiência ou a oportunidade de tocar numa célula, né, esse pedacinho da placa fotovoltaica que fica dentro da placa fotovoltaica, e é uma coisa muito sensível, como se fosse. Vocês conhecem broa? Vocês já viram broa? Vamos botar num contexto aqui. Ele é um tipo de. Vamos até botar. E se você já pegou numa bolacha creme crack, ela é basicamente a mesma coisa. Que é uma Alex, comida mais padrão, né? E talvez a pessoa já isso, tenha visto. Ela pronto. não é muito diferente. Assim, se você pegar só a célula, que é um pequeno pedaço que está dentro da placa, ela tem essa sensibilidade. Perfeito. Então, a placa precisa ser manuseada de maneira correta. Ela não pode ser jogada, ela não pode ser arremessada, você não pode pisar em cima da placa, você não pode bater o módulo. Obviamente, nada é, né? Também nada eu não sei nem explicar, nada é Que sensível esse, demais. que esse é o Mas ponto que eu ia entrar. E aí o pessoal deve estar se perguntando. Então, cara, realmente, então consegue durar, não tem perigo de eu colocar no meu telhado e ele quebrar, né? Tipo, às vezes o pessoal levanta esse questionamento que é 100% com válido, né? certeza. O ponto que eu queria passar é que assim, nem 8 nem 80, né? Ele é um equipamento muito sensível, mas também não é sensível demais. O que você não pode evitar, por exemplo, você ficar em cima da placa, você apoiar equipamentos em cima das placas, e você precisa só comprovar isso para a fabricante, a questão do inversor, a mesma coisa, que você posicionou o inversor da maneira correta, na altura correta, no distanciamento correto, numa área de ventilação, tudo isso. Uhum. E assim, só reforçando essa questão que o João Paulo falou, a placa ela não é indestrutível. O ponto que ele quis bater é isso, que ela tem componentes, partes que são sensíveis. Não quer dizer que a placa ela vai desintegrar em cima do sol. Ela é feita para aquilo, não é por pouco que ela tem a garantia para aquilo. Mas só que ela é feita, vamos botar em perspectiva, ela é feita para ficar no sol e converter energia. Ela não é feita para Perfeito. levar pancada. Esse é o ponto principal.
Muita gente fala assim, não, ela aguenta esforço, né, força sobre ela. Ela aguenta, mas são esforços diferentes. Ela aguenta vento, que é o que a gente chama de força distribuída. É uma força aplicando sobre todo em cima do módulo. Ela aguenta chuva, ela aguenta neve, e ela aguenta, assim, uma boa quantidade de neve, até mesmo granizo. Mas ela não suporta o quê? Eu tá pisando em cima dela, porque é uma carga pontual. Imagina, eu acho que todo mundo sabe o experimento mais básico que tem. Você pega um parafuso, você bota a parte pontuda na parede, você bate, o parafuso ele entra. Se eu viro o parafuso para a parte chata, eu bato, o parafuso não entra. Por quê? A força é mesmo, o parafuso é o mesmo. A diferença é o quê? Só a área onde eu estou aplicando a força. Não quero entrar muito na parte de física, mas é basicamente isso. Quando eu piso com o meu pé, eu estou aplicando todo o meu peso numa áreazinha de nada. Aí realmente eu danifico. A chuva, ela não vai causar esse dano. Então esse é o ponto principal. O módulo, a placa, ele tem a integridade que ele precisa para a aplicação que ele foi criado e não para mau uso. Então esse é o ponto principal. Você vê alguém em cima da placa, pode ter certeza. Ele está toda destruída internamente. Não, eu aposto meu CREA nisso. E que Você vai, eu vou ganhar. pode, Vá por mim. você vai danificar o seu módulo fotovoltaico e trazer um problema a longo prazo ou a curto prazo para o seu sistema. Né? Você tem que tomar cuidado com isso. Ok? Pronto. E continuando aí com os comprovantes, o João Paulo explicou aí a questão dos procedimentos mecânicos, né? Procedimentos visuais, correto? Sim. E, mas só que não só de mecânica visual que se vive o sistema de energia solar. Na verdade, tem outros comprovantes que o integrador ele precisa ter na mão, que é o quê? Um comprovante de ensaios elétricos. Ele é um sistema de geração de energia e um sistema elétrico no final das contas. Então, o comissionamento, que é o que a gente chama, é uma série de ensaios elétricos que nós aplicamos sobre o sistema de energia solar exatamente para ter certeza que ele foi executado da forma correta, ele está projetado da forma correta e que ele vai funcionar da forma correta. O João Paulo sabe bem que uma coisa que eu brinco bastante é que a maior parte, eu digo assim, pouquíssimo, pouquíssimo percentual das pessoas que fazem da forma correta e todos os outros integradores, geralmente que a gente vê por aí, eles fazem basicamente instalar o sistema, ligar, ver se mais ou menos está gerando e entrega. Basicamente é isso. É como se eu fosse comprar um carro na concessionária, a concessionária construísse o carro, desse uns dois pisados no acelerador e me entregasse. Não tivesse feito nenhum teste de segurança. É basicamente o que a maioria das pessoas fazem. Então, por isso que é tão importante quem tá na live, quem está assistindo depois, entender sobre essa questão de não só o comprovante mecânico visual, mas também comissionamento dos testes elétricos, ensaios elétricos que comprovam para você que o sistema está da forma correta, que ele foi entregue da forma correta. Né? A gente não consegue ver a eletricidade, você precisa de um ensaio realmente na mão para conseguir comprovar isso. Agora tu bateu no ponto mais assim que eu digo sempre, que é o mais crítico, que são os testes elétricos. Porque os testes elétricos, assim, o que é que eu costumo falar, né? Qual é a minha palavra sobre isso, normalmente, minha frase? Se um problema é de origem elétrica no sistema fotovoltaico está causando efeitos visuais, porque já é tarde demais. Porque os problemas elétricos no sistema fotovoltaico, eles dificilmente você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não vai pegar e sentir uma coisa. Na verdade, até pode ser, né? Mas dificilmente você vai, né? Tá lá em cima do seu telhado e vai, não, vou pegar aqui na minha placa para ver o que está. Enfim, o ponto É, que eu quero chegar é que os testes elétricos são os testes mais críticos e os mais importantes, porque eles podem trazer efeitos a longo prazo. E os efeitos a longo prazo é que podem dar problema, né? E que vão dar problema na sua garantia. E que você não vai. E que é difícil você atestar. É difícil você atestar. Para você atestar esses tipos de situações, você precisa de equipamentos específicos, você precisa de um conhecimento, né? Uma sensibilidade para você tratar tudo isso. Então, é uma coisa crítica e que precisa ser feita. E que precisa ser feita. Esse é o ponto bem que tem que ser marcado em cima. Porque, por exemplo, energia elétrica, na elétrica, de maneira geral, perda está muito associada a calor, tudo, qualquer coisa ruim, né? Assim, problema atrelado à energia elétrica, está diretamente associada a calor.
Então, se o seu sistema esquenta demais, ele pode vir a incendiar. Se o seu sistema esquenta demais, esse calor vai irradiar, né, para outras partes do seu sistema e pode vir a dar problema. Então, existe uma série de procedimentos que a gente tem que fazer para testar de que o seu sistema não tem nenhum problema, não foi um defeito de fábrica, não veio nada do tipo, né, Ariel? E Uhum. aí, a gente tem alguns equipamentos próprios para isso. Por exemplo, um equipamento que agiliza muito isso, né? Que se chama termovisor, que é exatamente você ter uma visão térmica do seu sistema, de como ele está funcionando. Isso já dá um excelente norte. Já dá, na verdade, isso é um equipamento previsto por norma, e é um teste previsto por norma. Você vai passar um equipamento, vai ver a imagem do seu sistema, como ele está funcionando, né? Do ponto de vista de calor, e ver se está tudo ok. E assim, só para pontuar, não quer dizer que é porque a gente tá falando muito de você, mas não é que você, como quem vai instalar, quem está querendo obter esse sistema, precisa fazer você mesmo, é claro. Quem precisa fazer tudo isso é o integrador, é a pessoa que está fazendo o sistema de energia solar para você. Porque como o João Paulo falou, ele que é o responsável, ele que está realmente se responsabilizando tecnicamente pelo sistema, nem por pouco que existem documentos que são emitidos que ele está se responsabilizando, que fica o ponto. Se você já teve algum problema, a pessoa disse que não é responsável, mentira. A pessoa, no mínimo, emitiu o que chama de ART, anotação de responsabilidade técnica, então sim, a pessoa é responsável. Então, esse é o principal ponto, como o João Paulo está falando. Não quer dizer que você vai precisar, mas que você precisa exigir, no mínimo, que por norma brasileira e por, né, responsabilidade é necessário que você faça, não só para durar os 25 anos você tem que durar, para você retornar esse rendimento que você vai ter, mas também, até que o João Paulo citou de forma rápida, para a integridade do sistema e segurança, né? E em caso extremos, tudo em casos extremos pode dar um grande problema. Então você precisa ter essa noção, né, em mente no final das contas. Então, beleza. A gente falou sobre comprovante de qualidade para a gente comprovar, para utilizar a garantia. Vamos lá revisar, né? A gente falou os equipamentos, quais são as garantias, o que você precisa ter para garantir as garantias. É que o integrador, ele é o ponto, a chave principal, o projeto de execução é a chave principal para que realmente ele consiga comprovar a integridade do sistema, a garantia que vai durar 25 anos. Falamos o que envolve realmente conseguir fazer essa comprovação. E agora vamos partir para uma pergunta que geralmente a gente recebe bastante. Porque, Ariel, eu tenho um entendimento que eu preciso de tudo isso, né? Mas e aí? Beleza, eu tenho um integrador, ele fez todos esses procedimentos, eu tenho todo o dossiê, ou pelo menos ele tem, e ele vai fazer a ponte com a fabricante, caso necessidade. Tudo bem, mas e agora? Depois que eu tenho um sistema, eu preciso estar fazendo alguma coisa? Eu preciso estar dando uma manutenção, uma intervenção? A cada XX tempo eu preciso estar, não sei, preciso estar fazendo alguma coisa? E aí essa é a resposta que a gente vai responder, essa aí é a pergunta que a gente vai responder agora. E aí, João Paulo, eu preciso fazer algum tipo de manutenção? E primeiro, existe manutenção e eu preciso dessa manutenção para manter a minha garantia? Pronto, vamos lá. Como a gente falou, o sistema fotovoltaico ele é feito para ficar estático lá no telhado, certo? E por quê? Porque ele é muito durável, ele tem muita resistência. Então, do ponto de vista para você garantir a sua garantia e o seu sistema funcionar, do ponto de vista das placas, você não precisa fazer uma manutenção. Não existe um processo que você tem que a cada 10 anos fazer, a cada 5 anos fazer, a cada 2 anos fazer. Você só precisa, no máximo, que é uma manutenção que a gente chama de manutenção de desempenho, que seria uma breve limpeza dos módulos, né? Para, tipo assim, você ter um desempenho melhor das suas placas, né? Para garantir que ela vai receber mais luz e vai gerar mais energia. Mas esse processo não implica necessariamente em uma questão de garantia. Isso é mais para o seu sistema funcionar melhor, para você ter uma geração melhor, para o seu sistema funcionar de maneira melhor. Então, do ponto de vista de processo, né, para você garantir a manutenção, por exemplo, vamos pensar num carro, né, que todo mundo sabe. Se você não fizer as suas revisões a cada 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, você pode perder a garantia do seu carro. No sistema fotovoltaico, não existe isso. Não, nós não precisamos fazer nenhum procedimento desse tipo regularmente para fazer. E em caso venha, né, a aparecer alguma coisa, alguma situação dessa, um,
o inversor, por ser um equipamento eletrônico, ele já tem uma certa sensibilidade para detectar algum problema ou outro, mas e que talvez venha enfim, interferir de alguma forma no seu sistema. É, Mas isso, só contextualizar. Ele está colocando uma situação onde o sistema, de algum modo, ele está começando a ter um problema, que, né, a gente já apontou aí que a manutenção preventiva, que a gente chama, né, limpeza, esse tipo de coisa, é para melhorar o desempenho, não é para manter uma garantia. E agora ele está pontuando, só para separar um pouco, que é a manutenção corretiva, que é o quê? Quando o problema, o sistema está começando a apresentar algum tipo de problema, que vai ser coberto pela garantia. Então, está falando uma situação onde, como é que eu detectaria, né? E aí a gente já está isso, pulando mais para outro ponto, tipo, bom eu ponto, é tenho, verdade, a gente já está adiantando um pouco. a gente tem uma situação onde eu tenho todos os documentos e, ok, como é que, Ariel, e casos, não sei, daqui uns 3 anos, dentro da garantia, se eu tiver algum problema, como é que eu vou detectar esse problema? Né? E aí tem 2 pontos. Tem pode ser através de contrato, né? Dependendo do seu integrador, você pode ter uma supervisão do integrador, fato 1. Ou 2, né? Digamos, ok, eu não tenho, mas eu pessoalmente, como uma pessoa física, como é que eu vou detectar um problema? E aí entra nesse ponto, né? Isso, aí tem, o investidor tem a maioria dos investidores tem os seus processos de autodiagnósticos. Então, se ele detecta alguma coisa pelo sistema, né, que gere, você tem um aplicativo no celular normalmente, ele vai emitir um alerta e diz para você, olha, tá com um problema assim, assim, assado. Enfim, ele tem uma série de tecnologias para isso. Sim. Mas, bem, quando a gente pensa nesse tipo de manutenção, a gente só precisa falar nesses 2 pontos, o que foi citado no começo da live, que é a substituição do inversor, né, que é a reposição de uma peça, que a gente pode contar como manutenção, mas é uma coisa intrínseca ao sistema fotovoltaico, mas do ponto de vista de garantia, isso não interfere. Se o seu inversor está funcionando ou não está funcionando, a garantia dos módulos é uma coisa, a garantia do inversor é outra. Então, a substituição da peça não interfere na sua garantia ou no seu funcionamento do sistema fotovoltaico. Ok? Uhum. Se executado, que é o moral da história dessa live aqui. Aí eu prefiro repetir umas 5 vezes. Se executado da forma correta e se projetado da forma correta, ele vai durar até os próximos 25 anos, ele vai ter a qualidade que ele é para ter, se ele for executado da forma correta. Que pode parecer simples, mas não é mesmo. Assim, se eu pudesse chutar, eu diria que 5% dos integradores fazem da forma correta, que a gente está falando de alguma coisa bem robusta. E se realmente as pessoas se assustam um pouco com isso, e aí eu devolvo, você iria esses processos? A pessoa geralmente fala que não. Então, realmente, é aquele ponto que eu falei, se a pessoa não vai exigir, né, se não existe demanda para exigir, não vai existir oferta para entregar. Então, os integradores, eles não fazem esses procedimentos, naturalmente, porque as pessoas não pedem. Então, Isso, a pessoa aqui que está ciente sabe o que tem que pedir. E a partir do momento que você sabe o que tem que pedir, faz muita diferença do que você vai receber, não é mesmo? com Então, certeza. faz muita diferença essa percepção. E até para reforçar esse ponto, eu queria até dar um exemplo, na realidade, que o João Paulo sabe muito bem, que foi o nosso caso lá no IFG de Goiás, né, o Instituto Federal de Goiás, é, se eu não me engano, o campus de Itumbiara. A gente, durante a instalação, claro, um sistema muito maior, então a gente está falando, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que a gente está falando de 770 placas, alguma coisa assim, então um sistema muito grande, né, não é uma questão residencial de forma alguma, quase 17 vezes maior do que um residencial, mas a gente teve a situação de, pela primeira vez, a gente recebeu um investidor que apresentou um defeito. E aí, o que que aconteceu? Foi exatamente isso que a gente está falando. E a gente está falando de investidor que não é barato. Investidor, assim, não quer dizer que o investidor de uma residência é barato, mas é um investidor que definitivamente não era barato. É um Isso. investidor de o quê? Uns 20, 22 mil reais? Acho que é um pouco mais, cara. Naquela época, acho que ainda era bem mais caro. Que é um bom ponto. A gente está falando no espectro de 2018, 2000. Então, tipo, que aí dois, já. 3 anos atrás ainda era muito caro, principalmente esses investidores de maior potência. Uhum. E sim, é bom contextualizar, né? Que a gente tem cara de novo, o pessoal pensa que foi ontem.
Mas faz tempo já, viu? Já faz uns anos sim, que a gente está nessa brincadeira. Já tem uns bons megawatt, bons milhões executados e projetados. Mas, enfim, e esse inversor, ele, como o João Paulo falou, naquela época, ele devia ser muito mais caro, né? 27 mil, 30 mil, vamos dizer. No mínimo o preço de um carro para contextualizar. E o que a gente fez? A gente exatamente comprovou o processo de execução e comprovou os testes elétricos. A primeira coisa que a fornecedora pediu para a gente foi: ok, Ariel, mas me comprova como é que foi que tu instalou? Foi a primeira pergunta que eles fizeram. Ó, a gente instalou dessa forma, mostrou todos os comprovantes, a gente tinha imagem dos processos, dos procedimentos. Então a gente comprovou todo o processo. Eles, ok, ótimo. E é no tempo que o procedimento de qualidade nem era tão requisitado. Hoje é muito mais requisitado, mas na época a gente já conseguia comprovar. E aí logo depois pediu, ok, me faz os testes elétricos. A gente fez todos os testes elétricos. E junto com o diagnóstico do inversor, comprovou que era um problema. Exato. Simplesmente, o fornecedor falou, me envia que eu te envio um novo. E eu, se eu não me engano, até antes a gente despachar o inversor, a gente já tinha recebido o novo. E eles iam receber o antigo para eles consertarem, mas o nosso já estava garantido, foi substituído, sem dor de cabeça, sem nenhum problema. Então, é muito importante, porque assim, a gente está falando de 30 mil reais, não é uma coisa barata. E se o fabricante, ele pede, então você tem que saber entregar, né, João Paulo? Perfeito. É importante tu falar, cara, que assim, realmente foi dessa maneira. Eles exigiram os testes, cara, você quer assinar a garantia? Beleza. Mas a gente precisa que você prove, comprove, tal, todo como foi feito. E a gente, olha, tá aqui, ó, tudo que você precisa saber, muito mais do que ele pediu. Que foi, né, que são os procedimentos exigidos, que a gente tinha que executar, que a gente já estava planejando executar, filmando descarga, filmando onde deixou, fotografia, execução, tudo isso. Então, como ele falou, ele chegou, a gente mandou a documentação e ele só falou, é verdade, está tudo ok. E antes mesmo da gente mandar o inversor de volta, eles já estavam despachando o novo equipamento para a gente. Então, a agilidade nesse processo foi por causa da agilidade que tivemos com as informações. Então, foi detectado um problema cedo, por conta do diagnóstico que nós estávamos fazendo, e com a história que a gente estava fazendo desde o começo, nós conseguimos executar a garantia de uma maneira rápida, ágil e efetiva. Então, se você não consegue, esse exemplo, se você não faz esses detalhes, se você não faz esses estudos, se você não cria Você não requer de que vai instalar esse tipo de comportamento, né? Exato. Essa agilidade que a gente conseguiu no acionamento da garantia não vai existir para você. Você não vai conseguir isso. Porque não foi um processo ágil da parte, não teve informação, você teve que detectou o problema e aí que foi atrás de saber como foi feito, o que foi feito, enfim. Isso é E um ponto bem venhamos, né? importante. E venhamos. Depois de instalado, é muito difícil você comprovou que está instalado. Que Bem, foi instalado da maneira correta, isso. exatamente, o comprovante é para comprovar. Já depois que já foi feito, não tem como. Ou você desmancha, né, o sistema, o que é muito pior. Então, esse é o ponto principal. Sempre requeira. Acho que eu vou falar mais 3 vezes aqui por fim. Existe uma grande diferença você fazer durar 25 anos e realmente durar 25 anos. O integrador é o ponto-chave nisso tudo. E mais um exemplo desse tipo de situação. A gente tem um exemplo de uma situação que deu certo. Agora a gente vai dar uma situação, um exemplo de uma situação que deu errado. E aí, queria falar o caso do ILO, da instalação, no final das contas. A gente foi acionado por um cliente que ele tinha feito uma instalação, claro que não foi pela gente, ele tinha feito uma instalação de um sistema de 50, 55 kW pico. No caso, onde fez a instalação foi toda feita, não foi gerado nenhum tipo de documentação, não foi entregue de projeto, não foi entregue de execução, foi entregue nenhum documento, nenhum mesmo, foi só entregue e pronto, acabou. As placas, Então, o inversor. Foi só é, isso que foi entregue para o cliente. alguém ligou a chave e acabou. Tipo, eu chegar ali, entregar um carro, entregar a chave e sair. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, esse sistema começou a gerar, funcionou a princípio, que esse é o principal ponto. O sistema de energia solar é tão bem robusto que ele sempre, nem eu vou dizer sempre, mas muito dificilmente ele não começa gerando bem. Mas com pouco tempo, ele começa a mostrar já os defeitos.
que é um dos principais pontos. Por isso que você, até, eu acho que a gente passou aqui nessa live, a gente nem chegou a comentar, que a gente poderia até comentar, que sempre exija garantia de instalação. No contrato que você assinar com o integrador, exige uma garantia de instalação de pelo menos um certo tempo vulgo pelo menos 6 meses a um ano, né, no mínimo, porque o sistema de energia solar demora um tempo para apresentar o defeito. E aí foi a situação, começou a apresentar o defeito, e aí, não só o sistema começou a gerar menos do que deveria, como começou a apresentar alguns outros defeitos, né, João Paulo? E aí, poder até contextualizar o que foi que a gente viu, o que foi que aconteceu lá? Eu posso contextualizar assim, cara, com certeza. Qual foi o principal problema lá, né? O sistema não foi só uma espécie, não foi só um problema de instalação, também foi um problema de instalação, deixar claro. Mas o problema também foi de projeto. Houve não, qual é o termo que eu quero falar? Teve uma diferença entre um parâmetro que deveria ser e o parâmetro que foi setado, que foi instalado. Eu acho que nem E aí, precisa estar muito técnico, basicamente, né? Enfim, basicamente, o que estava acontecendo? Equipamentos próximos à instalação do sistema fotovoltaico estavam queimando. O medidor de energia da concessionária de energia estava incendiando várias vezes, pegando fogo, incendiando, é, pegando fogo várias vezes. Não foram uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro vezes, incendiando toda hora, todo dia, e sem conseguir um efeito, sem saber, sem conseguir documentar direito, até que nós fomos lá e atestamos, cara, olha, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, e para recorrer de uma situação dessa está sendo bem complicado. É importante falar está sendo porque a gente ainda está tentando ver o que pode fazer. exatamente. E assim, a gente está trabalhando em cima desse ponto, porque se você, né, chegou até aqui no final desse episódio, você entende que é o que a gente falou. Depois que está feito, é muito difícil você comprovar. Muito difícil. Então, imagine, você pegar uma situação sem projeto, sem execução, dando problema, como é que você comprova, né? É só desmanchando. Então, esse é um dos principais pontos que eu acho que o João Paulo falou, que é importante. É que depois que feito, mesmo você, assim, é muito complexo para você acionar qualquer coisa, ou pelo menos comprovar se algum problema foi de fabricante ou de não foi. Digamos, vamos dizer, João Paulo, aquela situação, um dos problemas que o João Paulo até apontou, que é sobreaquecimento, superaquecimento, até vamos dizer dessa forma. Vamos dizer que um investidor daquele chega a queimar. E aí, João Paulo, você acha que dá para você comprovar que não foi problema de execução ou que não foi problema de projeto, aquele superaquecimento? Rapaz, se pegou fogo é difícil. Difícil atestar a origem, é difícil atestar o que aconteceu de fato, é difícil dizer que foi um curto, porque torna-se um problema genérico. Deixa de ser uma questão específica, como foi o caso lá do nosso projeto do IFG, para uma situação generalizada. Então é difícil testar de fato, é difícil comprovar de fato, porque a partir do momento que, né, assim, incendiou, cara. Depois passa de um âmbito técnico para uma questão judicial, né? Venhamos, é basicamente isso. Então, olha, é com isso que eu queria finalizar, não com, na verdade, não com essa situação mais tensa, mas assim, é com esse entendimento que eu queria finalizar, né? Como a gente falou, o tema dessa live, né? Lembrando, até o tema dessa live é o que é? Energia solar tem geração de 25 anos ou não, né? Fake news, é verdade. E eu queria essa finalização por quê? Para você ter noção que realmente energia solar tem geração de 25 anos, fake news, eu não diria exatamente fake news, mas com certeza não é um fato. Ela pode durar 25 anos, ela tem capacidade de durar 25 anos, mas não é um fato, é uma possibilidade. E aí, lembrando novamente, então se você tem interesse de adquirir um sistema de energia solar, você tem que ser uma peça-chave em exigir toda a documentação ou contratar alguém que dê essa documentação, tenha todo esse suporte, que possa fazer essa ponte, que é um ponto bem importante, fazer essa ponte com o fabricante, caso necessário, para você não ter essa dor de cabeça. Então, um integrador que pode estar fazendo todo esse processo para você. Caso lá que a gente fez FG, quem recebeu nem teve ciência da troca do inversor, a troca foi tão rápida que nem percebeu. Então,
você tem que ter um suporte técnico que entrega toda a documentação, faça todo o processo e você também tem esse dossiê, porque é uma segurança sua. É uma segurança do integrador, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue comprovar, uma segurança sua no final dos pontos. Então, é com esse ponto principal, é com esse ponto em mente que eu queria fechar aí essa live, que rendeu bastante. Muito. Venhamos. Foi E tem ótimo. muito ponto que durante a live eu pensei aqui falar, mas vamos deixar para as próximas. Vamos deixar para a próxima live, né? Vamos deixar um gostinho. Mas, pois é, então, essa questão que o Ariel falou, funciona 25 anos, é fake news, não é? Se for feito direito, ele é para funcionar os 25 anos. Essa é a frase. Se for feito direito, se a pessoa souber o que está fazendo, se você exigir toda a documentação que é para ser exigida. Ok? Então, quero agradecer a presença de todo mundo que assistiu depois, todo mundo que assistiu na hora, quem tá no YouTube, quem tá no Facebook, tem quem tá no Instagram. Se bem que no Instagram já passou uma hora, nem sei se tá ao vivo aí. Mas se quem tá no Instagram, agradecer a presença de todo mundo. Né, a gente já deu uma boa revisão do que a gente viu até agora. Se você gostou do conteúdo que tem aqui, você está interessado, você quer entender mais, você quer ter segurança se você vai investir ou não, se você quer aprender mais sobre como pagar 20% a menos na sua conta de energia sem investir nada através da energia solar custo zero, que a gente explicou na última aula, né? Acompanha aqui mais os conteúdos que a gente vai estar constantemente postando. Esse aqui é especificamente para a gente explicar melhor sobre o sistema de energia solar, mas todas as aulas a gente sempre foca bastante como você pode obter essa economia sem precisar estar investindo. Então, se você gostou do conteúdo, né, se você estiver aí no YouTube, se inscreve no canal do YouTube, se estiver no Facebook, siga a página do Facebook, e se estiver no Instagram, siga o Instagram. Beleza? Então, gente, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Sigam as nossas redes sociais, porque essas lives são só as primeiras. Nós vamos continuar postando mais conteúdos. Muito obrigado pela presença.